Boa noite a todas, boa noite a todos. São 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Bom, como vocês viram, eu estou comendo aqui um pouquinho, estou vendo um lanchinho, comendo uma maçã antes da live, porque hoje foi um dia daqueles. Mas graças a Deus, um dia bom, consegui fazer muita coisa, né? Tentando. Oi, Tiana, tudo bem? Como é que a senhora está? Nós estamos então aqui na correria, tô chegando agora. Quem é que entrou agora? Ô, Dalgisa, boa noite, paz e bem. Tia Vicentina deve estar aí do seu lado, dá um beijo nela. Então, como eu estava falando, e o pior é o seguinte, hoje eu saí do trabalho, e aí, todo alegre, porque eu ganhei uma carona, né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Diácono Marcelo, boa noite, paz e bem. Ah, que bom que tia Vicentina está aí, Giza. Né? Giza, tia Vicentina, só para avisar, tia Ana está ouvindo a gente, paz e bem para todo mundo. Eu tinha ganhado até uma carona hoje para voltar, eu cheguei em casa, olhei assim, meu Deus do céu, esqueci meu aparelho de medir a glicose, tive que voltar no trabalho, né? Pô, Bernardo, você teve que voltar ao trabalho? Tive. Mas é importante, quando a gente tem uma doença, a gente tem que se comprometer a cuidar da nossa doença, sabe, pessoal? A gente tem que levar ela muito a sério, né? A Dalgisa está comentando, que bom, né? Porque hoje a gente está aqui, eu estou com a felicidade de estar com a Dalgisa, minha prima, tia Vicentina e tia Ana. É uma alegria, para mim é sempre uma alegria quando a gente tem assim pessoas assim da nossa, assim, são parentes meus, né? É bom quando os parentes estão aqui, né? Como é bom a Terezinha que assiste a live quase desde o início da live. Meu irmão, diácono Marcelo Aleluia, eita, nome bonito, né? É bom também, né? São pessoas que a gente conheceu pelas estradas da vida, né? E hoje, pessoal, essa parte do Evangelho de João eu li agora há pouco. Como eu disse, o dia foi muito ocupado, muito compromisso, né? E aí não deu. Eu falo mesmo, porque eu sou muito sincero com as minhas coisas. Ah, Bernardo, você lê o Evangelho todo domingo, todo dia de manhã cedo. Não, eu leio todo dia de manhã cedo na maior parte das vezes, mas às vezes eu não consigo. Já teve vez de eu fazer a live e ler o Evangelho pela primeira vez. Sabe, a gente tem que ser claro com a nossa vivência de fé. Se a nossa vivência de fé é de mentira, é de aparência, pessoal, a gente não vive a fé para parecer para os outros, a gente vive a fé para ser fiel com a gente acima de tudo. Ô Marli, querida, boa noite, paz e bem. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava de andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar?
Eis que fala em público, e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Ângelo e a Ellen entraram. Ângelo, Ellen, boa noite, paz e bem. O evangelho de hoje faz parte dos evangelhos de João, que nós estamos lendo durante esses últimos dias que antecedem a Semana Santa. O evangelho de João é um evangelho, às vezes, mais complexo, mais complicado. Ju Guimarães RJ, boa noite, paz e bem. Eu não estou te reconhecendo, Ju, mas seja muito bem-vinda aqui à live. E por que esse evangelho é mais complexo? Porque João e a comunidade joanina, pessoal, entendam bem, nenhum evangelho foi escrito apenas pelaquela pessoa que dá nome. João e a comunidade de seus discípulos já estavam um pouco mais avançados na fé, já tinham passado alguns anos a mais, né? Os textos, por exemplo, de Mateus são da década de 70, os textos de João são da década de 90, são 20 anos a mais, né? É um estilo mais rebuscado, mas ele também já tem um crescimento maior na fé. E ele aqui coloca algumas coisas que os outros não tiveram coragem de colocar, mas que são importantes. Primeiro, hoje em dia tem muita gente que romantiza o Evangelho e romantiza a vida de Jesus. E assim, aqui pode ter dois movimentos. Pode ter um movimento que eu acho que é um movimento sincero, né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Que é aquela pessoa que não tem muita instrução ou não teve tempo de se debruçar sobre a Bíblia, sobre a história, né? Porque Jesus, ele não é filho de chocadeira, né? Aqui no Evangelho fala, nós sabemos de onde ele é. Ele é de uma região geográfica. Ele viveu num determinado tempo, com uma determinada cultura. Então ele é inserido num contexto sociogeográfico e cultural. E isso tem diferença. Então tem um pessoal que fica assim, lê a Bíblia como um romance e fica pensando, Jesus andava pela Galileia, era legal, ele andava de um lado para o outro, né? Ele era pobrinho, então ele não tinha cavalo para andar, nossa, convivia como um homem despojado. Vamos deixar claro, Jesus estava andando na Galileia, na Samaria, na região de Tiro, Sidônia, longe da Judeia. Porque cada vez que ele entrava na Judeia, que era a terra dos judeus, ele corria risco de ser morto. Tinha um bando de fariseu, um bando de saduceu, um bando de herodiano e um bando de romano querendo matar Jesus, porque o que ele ensinava era incômodo. É assim. E como é assim hoje em dia para um monte de gente. Para um monte de situação, se você sugerir algumas coisas, o pessoal vai ficar revoltado com você, né?
É impressionante que eu posso falar uma série de barbaridades que o pessoal me defende. Mas se eu falar, por exemplo, que eu acho que a gente devia redistribuir terra para garantir que as pessoas tenham uma fonte de sustento, vai sair um bando de gente enfurecida contra mim. O mesmo acontecia com Jesus. Quando Jesus falava de amor, de cuidado, de perdão, de misericórdia, quando Jesus citava o profeta e dizia: eu quero misericórdia e não sacrifício, quando Jesus evocava a lei dizendo que amar ao próximo era tão importante quanto amar a Deus, e o pessoal queria... Oi, Fábio, boa noite, paz e bem. Pessoal que queria horrores. E quando Jesus mostrou que cuidar das pessoas era mais importante do que seguir algum ditame religioso, aí foi um horror de vez, queriam matar Jesus. É por isso que Jesus estava na Galileia. Mas Jesus é também um homem religioso. E ele queria ir para a festa das tendas, que era uma festa importante. E eu não tenho tempo para explicar isso aqui, então vou deixar para vocês procurem aí festa das tendas e vocês vão ver por que essa festa é importante. E é gozado que ele resolveu ir a Jerusalém. Era esperado que os judeus adultos fossem a Jerusalém nessa época. Lembrando a peregrinação que eles passaram no deserto, eles iam para Jerusalém. E aí, o que acontece? E aqui é uma coisa interessante, porque existe um grupo, hoje em dia, de cristãos, não são só de católicos, não, cristãos em geral, que reclamam de perseguição. Toda hora reclamam de perseguição. E eu vejo um monte de cristãos. O que ocorreu com o Padre André? Né, o Padre André, né, para quem não sabe, né, aqui no Rio de Janeiro, não é na Arábia Saudita, não é em um país, porque o pessoal fala que os muçulmanos perseguem. O Padre André, né, aqui do Rio de Janeiro, é um padre voltado para as causas sociais, voltado para a igreja em saída, comprometido com as periferias dessa sociedade, periferias existenciais e sociais. É um homem que tem uma certa deficiência visual e que ele tem um projeto de igreja, que é um projeto de igreja em saída. Infelizmente, algumas pessoas que têm uma visão política, observem o que eu estou falando, é uma visão política. Inclusive eu vou dizer aqui, eu vou falar aqui, e não é profecia não, é conhecimento das coisas. Um deles se lançará candidato ano que vem. Pro doutor Alexandre Ruge, meu querido, estava comigo agora há pouco. Disse, daqui a pouco eu vou entrar na live. Promessa cumprida do Ruge. Esse vai ser candidato a vereador ano que vem. Criaram uma confusão. E eles não são paroquianos, eles foram de outra, alguns deles não são paroquianos, foram de outra paróquia, impediram o padre de rezar a missa na paróquia deles. Inclusive, ameaçaram o padre, ameaçaram o diácono. Como é que você sabe disso? Porque tanto o padre quanto o diácono são conhecidos meus. Veem a questão? E eles não foram ameaçados porque eles roubaram dinheiro, eles não foram ameaçados porque eles atacaram a igreja, não. Eles foram ameaçados por causa do compromisso deles de ir ao encontro das periferias. E
E é ameaça do pior tipo. É ataque do pior tipo. Criaram perfis falsos desse padre. Montaram imagens falsas desse padre. Ou seja, não dá nem para dizer que é uma coisa da pessoa estar falando o que pensa. Porque quando você constrói uma imagem falsa, quando você faz um perfil falso, é perversidade mesmo. E aí é muito gozado, porque alguns acham que qualquer coisa é perseguição. Minha esposa acabou de chegar da igreja. Beijo, mozinho. Oba, ganhei beijinho. Enquanto alguém na minha família entrou? A Marli e a Lena. Lena, Marli, um beijo. Enquanto padres que são perseguidos, como o padre André, como o padre Júlio Lancelotti, bispos, Dom Vicente Ferreira já foi ameaçado com um homem armado dentro da sacristia dele, já ameaçou ele. Esses não reclamam. Como Jesus também não ficava dizendo, estou sendo perseguido, ele vivia. Ele vivia a fé dele. E não se escondia. Ele ia pregar na sinagoga. Ele não ficava escondidinho, não. Ele sabia que queriam matá-lo. Ele sabia que queriam fazer mal a ele, mas ele foi lá em Jerusalém. Ele pregou na sinagoga, porque ele sabia que estava fazendo o que era certo. E aí é muito gozado, porque surge uma reação. Alguns viram e falam assim, ué, não querem matar ele? E ele está aqui falando em público. Por que não prendem ele? Será que os nossos chefes já reconheceram que ele é o Messias? E aí, logo em seguida, alguns têm uma visão apocalíptica, ou seja, alguma visão de textos da revelação anterior. Porque Apocalipse é revelação, é um estilo literário. Ele não pode ser o Messias, porque nós sabemos de onde ele é. E está escrito, se eu não me engano, no livro de Daniel, que ninguém sabe de onde virá o Messias. E aqui a gente vê como as pessoas presas a uma visão antiga da fé ficam tão presas a detalhes que perdem o todo. Então, eu fico pensando, né? Outro dia, eu estava conversando isso com um colega meu e ele falou assim, Bernardo, mas está escrito na Bíblia. Eu falei assim, tá. Em que contexto isso foi escrito? Qual era o entendimento das pessoas sobre isso? Porque foi justamente isso que a gente viu. As pessoas tão ligadas a um fundamentalismo tão grande que elas não conseguem interpretar a graça diante delas. Por exemplo, aqui no Rio nós estamos enfrentando a ameaça de uma grande chuva, né? Está sendo previsto nesse fim de semana 60 milímetros de chuva. Bernardo, isso é muito? Bem, se você pensar que a média de chuva do mês de abril inteiro é em torno de 80, se nesses 3 dias chover 60, é um volume absurdo. E aí eu vejo um monte de gente falando assim, tem que tomar cuidado, tem leptospirose, olha, não toma banho na hora da chuva não, olha, fica longe de tomada elétrica. E aí eu fiz uma observação. Vocês estão vendo como a oportunidade, a campanha da fraternidade oportuna? Nós estamos falando que pelo desequilíbrio ecológico nós temos pessoas que podem ter problemas para a sua higiene, elas correm risco de tomar choque, elas correm risco de pegar doenças, que Deus nos proteja de um desabamento, e aí podem perder a vida, a casa, né? E isso é pelo desequilíbrio climático. E aí o que acontece?
Bernardo, lá vem você com esse negócio. Não tem nada na Bíblia sobre isso. Claro que não tem na Bíblia sobre isso. Na Bíblia também não tem nada sobre internet. Não tem nada sobre live no Instagram. Porque isso não é essencial para a sua salvação. Quando Jesus ia falar lá na sinagoga, ele não estava falando sobre coisas. Não estava falando sobre como selar um cavalo ou como arar um campo. Porque isso não era importante. E se ele falasse, os evangelistas não iam registrar porque isso não é importante. O que é importante? Como é que você cuida da pessoa? Como é que você acolhe a pessoa? O que são os valores fundamentais da nossa vida? Que é mais importante você perdoar do que você exigir o sacrifício. É isso que Jesus ensinava. E aqui a gente tem que parar com esse negócio. Ele não pode ser o Messias, porque nós sabemos de onde ele é. Vai ter até algum que vai falar assim, e de Nazaré não sai nada de bom, né? Pessoal, nós temos é que ter a resposta que Jesus teve. Porque isso aqui talvez tenha passado desapercebido. Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, ou seja, é digno de fé. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque eu venho da parte dele e foi ele quem me enviou. Observe bem, Deus é fidedigno, o Pai é fidedigno, ele é digno de fé. De fato, nenhum ser humano viu a Deus, mas alguns viram a Jesus. São João Damasceno até fala isso, ninguém jamais viu a Deus, até que Jesus Cristo se encarnasse, porque ele é Deus. E nós ouvimos, e nós o conhecemos. Ele é fidedigno, a sua palavra é digna de fé, e a sua palavra nos é norma de vida, norma de conduta. Ele é uma estrela que nos guia na noite escura. Ele é a coluna de fogo que seguiu com o povo do deserto e nos leva hoje também com uma coluna de fogo. Não o fogo destrutivo, mas o fogo do Espírito Santo que nos leva à frente. Ele não nos leva a um reino de dureza no coração. Ele não nos leva a um reino de opressão. Ele não nos leva a um reino que condena, condena e condena. Ele nos leva a um reino de liberdade, de libertação. Um reino de acolhimento, de inclusão, de perdão e de misericórdia. Um reino onde ser é mais importante do que ter. E que nós devemos garantir a todos o direito de ser. Que nenhuma família fique desamparada, que ninguém deixe de ter terra, teto e trabalho. Esse é o caminho que Jesus ensinou. Ele é fidedigno e ele nos enviou, e nós, por fidelidade a ele, temos que trilhar esse caminho. Vai ser difícil? Vai. Alguns se levantarão contra nós. Sinto informar, vários se levantarão contra nós. Mas nós não vamos nos desesperar. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. E a nossa esperança não é um sentimento vão de otimismo desmotivado. A nossa esperança nunca nos decepciona, porque ela é uma pessoa. Ela é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio para nos libertar. Ele conhece, ele ouviu o nosso clamor, conhece a opressão e o sofrimento do seu povo e nos ajuda a caminhar
dia a dia. Não será pelos centros do poder, não será pelos grandes da sociedade. Sim, nós estaremos nas Galileias modernas, ali nas periferias existenciais, nas periferias sociais, mas sim, nós trazemos a mensagem de fé, de esperança e de amor. Amém? Minha prima respondeu amém com mãozinha de oração. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Essa foi a reflexão de hoje. Né? Amanhã de manhã eu vou escrever a homilia relativa ao 5º domingo do tempo comum. Eu já dei uma lidinha hoje, né? Marcelo está mandando um amém também. Já dei uma lidinha hoje, Ângelo. Ângelo, amém, que bom. Já dei uma lidinha hoje e pessoal, ai meu Deus do céu. 5º domingo da quaresma, ó. Leitura linda, maravilhosa, vai ser um negócio, né? E assim, é uma leitura que cada vez que eu leio, eu vejo, meu Deus do céu, tem mais isso, tem mais aquilo. Giza, beijo para a Mônica. Ah, pode deixar que a gente dá sim. Ela está aqui, mas eu dou um beijinho para ela. Tá? Amanhã eu vou fazer a live referente ao domingo, tá, pessoal? Então amanhã, 19h30, a gente se vê. Por hoje, eu vou deixar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão. Já sei. De Marta, Maria e Lázaro de Betânia, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Paz e bem. Paz e bem, Ângelo. Tchau, tchau.